Gerúndio ou infinitivo? Essa é uma daquelas dúvidas da gramática inglesa que, vamos combinar, pega muita gente. Mas olha, existe uma lógica bem clara por trás disso, viu? Vamos mergulhar nesse tema e desvendar de vez esse quebra-cabeça. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa entendendo o problema, depois conhece os protagonistas, os gerúndios e os infinitivos. Aí, a gente entende as regras para usar cada um, analisa os casos especiais e no final vai ter uma colinha de gramática para ninguém mais esquecer. Para começar, é importante entender por que esse tópico é tão crucial. A escolha de uma única palavrinha pode literalmente transformar todo o significado de uma frase. Vamos dar uma olhada nessas duas frases, que parecem quase idênticas. We stopped singing quer dizer que a ação de cantar acabou, parou de vez. Agora, we stopped to sing significa que alguma outra atividade foi interrompida para poder começar a cantar. Percebe? A diferença de significado é gigantesca. A resposta, claro, é um sonoro não. E a chave para entender o porquê está justamente na diferença entre gerúndios e infinitivos. No final desta análise, esta distinção vai ficar cristalina. Então vamos lá, vamos conhecer as duas peças centrais do nosso quebra-cabeça, o gerúndio e o infinitivo. Eles até parecem verbos, mas nem sempre agem como um. Primeiro, o gerúndio. É aquela forma do verbo que termina com ing, mas que se comporta como se fosse um substantivo. Na frase baking takes a lot of time, a palavra baking não é a ação em si, mas sim o sujeito da frase. É como se fosse o ato de cozinhar, um verbo substantivo. E agora, o infinitivo, essa é a forma base do verbo, quase sempre acompanhada do to. Na frase to run would be cowardly, a expressão to run, ou seja, correr, é o sujeito, é a coisa que seria covarde. De novo, um verbo agindo como substantivo. A grande questão é, quando é que se usa um ou outro? E a resposta começa exatamente aqui. O segredo para usar os gerúndios do jeito certo é saber que certos verbos principais simplesmente exigem que o verbo seguinte venha na forma ing. Não tem muita escolha. Então, essa aqui é a nossa primeira grande regra. Se o verbo principal de uma frase for um dos que a gente vai ver a seguir, pronto, o verbo que vem depois dele tem que ser um gerúndio. Temos aqui uma lista de verbos que pedem um gerúndio. Olha só, verbos como enjoy, avoid, finish, suggest são super comuns no dia a dia. A regra é simples. Se um desses for o verbo principal, o próximo verbo tem que terminar em ing. Vamos ver um exemplo prático. Nessa frase, o verbo principal é enjoys. Como enjoy está na nossa listinha, o verbo que vem depois precisa ser um gerúndio. Playing the guitar. A regra se aplica perfeitamente. Simples assim. E aqui, mais um exemplo para fixar. O verbo principal é recommended. Seguindo a regra, a ação que ele recomenda vem como um gerúndio, eating. A estrutura é sempre essa. Ok, a gente já pegou o jeito dos gerúndios, certo? Então vamos virar a moeda e ver quando o infinitivo é a única opção correta. Assim como antes, aqui vem a segunda regra de ouro. Existe um outro grupo de verbos que, quando são os principais da frase, exigem um infinitivo logo depois. Essa lista aqui inclui verbos que a gente usa o tempo todo, como want, hope, need e decide. A presença de um deles é o sinal, a aproximação vai vir no infinitivo no formato to mais verbo. Neste exemplo, o verbo principal é promised. Como ele pertence à nossa segunda lista, o correto é usar o infinitivo to sing. Se alguém dissesse he promised singing, estaria gramaticalmente incorreto. Outro exemplo bem claro, o verbo failed pede um infinitivo para completar o sentido dele. Por isso a frase correta é failed to turn in. A escolha, veja bem, não é aleatória. Ela segue a regra. Certo, já vimos as regras claras. Agora, vamos para a parte mais sutil do assunto. Os verbos que podem ser seguidos tanto por gerúndios quanto por infinitivos. E é aqui que o significado pode mudar e muito. Mas vamos começar com a boa notícia. Para alguns verbos, a escolha entre gerúndio ou infinitivo não faz a menor diferença no sentido da frase. É mais uma questão de estilo mesmo. Verbos como begin, start e continue são os nossos melhores amigos nesse caso. Tanto faz dizer it started raining ou it started to rain. As duas formas estão corretas e significam a mesma coisa. Ufa, aqui a gramática dá uma folguinha pra gente.
E agora, chegamos ao ponto crucial. Com verbos de memória como remember, a escolha muda tudo. I remember locking the door se refere à memória de uma ação que já aconteceu no passado. Já I remembered to lock the door quer dizer que o ato de lembrar veio antes da ação de trancar. A ordem dos eventos é completamente diferente. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas agora vamos organizar tudo numa cola de gramática. Uma ferramenta bem simples para ajudar a lembrar de todas essas regras. Esse aqui é o nosso resumão. Na primeira coluna, verbos como enjoy, que sempre pedem gerúndio. Na segunda, decide e outros que exigem o infinitivo. E na terceira, a coluna da atenção. Os flexíveis como start e os mais importantes como stop e remember, onde a escolha muda completamente o sentido da frase. E, para terminar, fica uma reflexão. Qual dessas regras parece que vai fazer mais diferença na forma como alguém se comunica em inglês? Identificar a regra que causa aquele clique, que faz mais sentido, é o primeiro passo para realmente internalizar e dominar este tópico de uma vez por todas.